Oi, Suelen, Robson, Lili, boa noite. Elizabeth, boa noite. Brisa, Dani, bem-vindos a mais uma live. Boa noite a todos. Gente, bem-vindos a mais uma live da campanha Time Out Salva Vidas e também da segurança, da Semana de Segurança do Paciente da SOBEC. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão de risco no centro cirúrgico, no bloco operatório. E será que o checklist cirúrgico é uma ferramenta que é suficiente para fazer a gestão de risco? Então eu vou chamar hoje para conversar com a gente a enfermeira Fernanda. Deixa eu ver se ela já está online aqui com a gente. E aí eu já chamo ela para participar com a gente, porque essa discussão é bem bacana. Ainda não, a Fernanda ainda não entrou. Fernanda, assim que entrar, dá um tchauzinho aí pra gente já começar a conversar. Olha só, gente, já temos 45 pessoas, eu estou bem feliz. Gente, não se esquecendo que no final da live a gente vai fazer o sorteio das 3 práticas, tá? Se você não foi lá no post da SOBEC falando de manhã, você vai lá, comenta, né? Tem lá todas as regras para participar. Quer dizer, não dá mais, desculpa, encerrou agora às 20 horas, mas só fique conectado até o final se você já fez. Se você não fez, amanhã tem mais. Fica até o final. A Fernanda já entrou, que eu já vi ela dando um ok aí para mim. Eu vou procurar ela aqui. Aqui, achei. Fernanda, já mandei. Assim que ela aceitar, a gente começa. Oi, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite. Gente, a Fernanda é enfermeira, ela é gerente da experiência e da segurança com o cuidado do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela também é fellowship pelo IHI. Fernanda, obrigado em nome da SOBEC. Eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite e participar dessa live aqui com a gente. Boa noite, Rafa. Obrigada a você pelo convite e a todos que estão nos assistindo. Sempre que eu sou convidada para falar em temas relacionados à segurança do paciente, para mim é um enorme prazer, porque eu absolutamente amo o que eu faço, né? Então, Somos sempre é um prazer. apaixonados Sim, por segurança do paciente. exatamente. Muito bom. Bom, Fernanda, a gente teve várias interações durante a semana, vão ter várias interações aqui hoje, né? Vão aparecer durante a live e a gente vai introduzindo, mas então já podemos começar a fazer as discussões, né? Ia Uhum. pedir para você fazer uma introdução do que é a gestão de risco, né? Tá. Como ela acontece, introduz o assunto aí para a gente, só para gente alinhar os nossos pensamentos. Ok. Então, a gestão de risco, ela compreende um processo basicamente formado por 2 grandes grupos, né? A gestão de risco reativo, que acredito que é um processo mais comum na maioria das instituições de saúde, que fazem a identificação, né, de eventos adversos, de riscos associados à segurança do paciente, de quase falhas, geralmente através de um processo, de um sistema de notificação, seja ele manual ou eletrônico, e essas notificações passam por um processo de avaliação e tratamento, com a execução de ações de melhoria que modificam os processos, as rotinas assistenciais, as práticas e, consequentemente, isso melhora, né, o nível de segurança, uma vez que você olha de forma frequente o que está acontecendo e modifica os seus processos para evitar que esses eventos aconteçam novamente. Associada a essa questão reativa, então são lições aprendidas que eu construo a partir de um aprendizado com os eventos. Eu tenho também a gestão de risco proativa, que isso é uma tendência, mas também uma iniciativa menos exploradas pelas instituições de saúde, que é a utilização de ferramentas também que conseguem mapear riscos, seja ele de uma unidade assistencial ou focada a um processo crítico. Esses riscos
junto com a equipe assistencial, são determinados qual é a frequência, a probabilidade dele acontecer, bem como qual é o nível de impacto. Isso traz uma matriz de risco enfatizando quais são os principais riscos que devem ser tratados para evitar que eles se transformem em eventos adversos com dano aos pacientes. Então, basicamente, Rafa, nós temos esses dois grandes pilares na gestão de risco. Legal. E aí, quando a gente fala muito dos riscos, são das nossas falhas não só pessoais, né, como profissionais, mas também das nossas falhas de processo, né? Os nossos processos podem ter barreiras mais frágeis que precisam ser melhoradas, né? Então, pensando não só no profissional, mas como no todo, no sistema todo. Geralmente, a gestão de risco, o foco dele está em melhoria de processos. Né? Tá. Processos assistenciais, infraestrutura, nas atividades de prevenção e de controle daqueles riscos. Obviamente, né, nesta interação com o processo, eu tenho o fator humano, as pessoas. E também há uma linha de desenvolvimento do que chamamos de soft skills, que são as habilidades, os fatores humanos. Como é que eu preparo o meu colaborador para detectar precocemente riscos, para pedir ajudas, para agir proativamente. Então, também o desenvolvimento de soft skills também faz parte de uma gestão de risco. Muito bem lembrado. Muito bom, muito legal. E, Fernanda, quem é que faz, quem é responsável pela essa gestão de risco, né? O famoso, mas às vezes ainda não existente núcleo de segurança do paciente, né? Que a gente tem desde 2003 com a publicação, mas às vezes tem algumas instituições que ainda não começaram. É a qualidade, né? O setor de qualidade, é o profissional do setor. Quem é o responsável por fazer todo esse processo de gestão de risco? A gestão de risco, ela existe em diferentes níveis. A responsabilidade é de todos, Rafa. Todo profissional de saúde tem a responsabilidade de fazer a gestão de risco. Eu sou responsável pela minha prática de identificar um risco iminente, de alertar a equipe a esse risco, de pedir ajuda quando eu vejo que eu estou numa situação, frente a uma situação difícil, a qual eu não tenho habilidades suficientes para resolver aquele problema, e não há mal algum em pedir ajuda, pelo contrário, isso é um mérito, né? Isso deve ser valorizado nos profissionais de saúde. Então, ele pode acontecer em um nível individual e, obviamente, no nível sistêmico, onde as organizações precisam ter um fluxo claro. Geralmente há uma coordenação da gestão de risco que se faz ao núcleo de segurança do paciente ou equipe de qualidade e segurança da instituição. Aí cada instituição, né, tem as suas particularidades e deve determinar essa centralização de gestão de risco a uma equipe específica, principalmente para tratar as condições mais críticas, mais graves, que mereçam uma metodologia específica de análise e que dê suporte à instituição para fazer as ações de melhorias locais, né? E a um nível local também, então, de gerência das próprias lideranças, cada um olhando para a sua área, estimulando a sua equipe nesse processo. Né? Atualmente a gente tem como uma das grandes premissas a descentralização da qualidade de segurança. Certo. Nunca será suficiente pensarmos que um único núcleo, né, de pessoas capacitadas em qualidade de segurança vai dar conta de fazer a gestão de risco de uma instituição de saúde. Isso é um mito que precisa ser quebrado. Esse é um modelo muito difícil de trazer bons resultados. Por isso que eu sou extremamente a favor, e a gente trabalha nesse modelo, em descentralizar e dividir essa responsabilização a todos os profissionais de saúde. Mas, você falou do sistema... Desculpa.
Desculpa, imagina. Mas, obviamente, precisa de uma equipe que centralize e coordene todas essas ações. Não, eu imagino dar conta, né, de um hospital inteiro. Você falou do sistema de notificação de riscos e eventos. Olha, imagine o número de notificações que chegam, né, para vocês tratarem, para ser analisado, para ir para melhoria, na melhoria de processo. Então deve ser um número assim que um grupo não daria conta mesmo. Teria que ter esse reforço de todos os profissionais e colaboradores, Esse é né? um bom exemplo, Rafa. Então, nós temos uma média anual de 10 mil eventos, né, ou circunstâncias de erros notificados. Tem uma equipe de 14 pessoas. Jamais a minha equipe poderia dar conta de todo esse processo olhando um ao um. Então, nós criamos estratégias e dividimos essas responsabilidades. Hoje, nós contamos com as tríades de segurança. Sem dúvida, foi um grande ganho para a nossa instituição. O Rafael é uma das tríades, né? Onde nós nos preocupamos em fornecer um conhecimento básico, porém necessário, né, aos líderes formais ou informais que estão na assistência vivenciando diariamente, né, os problemas locais, as necessidades do paciente, sendo barreira de segurança. Lembramos que o profissional de saúde é uma barreira de segurança. Tem que ser barreira. Sim, é uma das nossas funções. Né? Então, uma das estratégias que adotamos para descentralizar foi capacitar um grupo que atue localmente, desenvolvendo esse olhar e aplicando esses conceitos na prática, trazendo esses conceitos no seu dia a dia para uma melhor assistência aos pacientes. Fantástica explicação, Fernanda. Desde o início até agora, assim, ó, já foi uma grande aula de gestão de risco. Muito bom. Obrigado. E, gente, pode mandar pergunta. E agradeço a todos que estão aqui, ó. Já temos 120 pessoas. Vamos bater 200 hoje, quero ver. Muito bom, gente. Tá muito legal. Mas agora eu vou entrar especificamente no checklist Cirurgia Segura. Fernanda, a gente tem o checklist como uma das principais ferramentas que dentro do bloco operatório para ser ferramentas de segurança, né, também de comunicação, mas a gente tem ele como sendo uma ferramenta que para a gente é chave para garantir a segurança do paciente. Ele é suficiente para alimentar as informações que são necessárias para a gestão de segurança, para a gestão de risco, desculpa. Só ele por si só garante isso? Ou a gente precisa de todo esse, né, como você mesmo já disse, todo esse sistema de notificações? Explica pra gente aí o que você acha disso, onde ele se inclui então, vamos nesse responder sistema. O tema da live, né, Rafa? Isso, já vou começar agora. Já vou adiantar, porque tem mais coisa para discutir aí. Então, vamos lá. Bom, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, o checklist, ele é uma ferramenta poderosa para a gestão de risco. Sem dúvida, não, isso é incontestável. Já existem vários trabalhos, né, em literatura mostrando o quão é poderosa essa ferramenta desde que utilizada na metodologia adequada. Então, o checklist, ele tem tempos para serem realizados e time, né? Todo mundo parado, respondendo perguntas que são feitas a respeito de processos críticos ou de possíveis falhas que podem acontecer durante o ato cirúrgico. E que, se identificados precocemente durante a cirurgia e no check-out, né, no momento de saída, com certeza eles são barreiras para evitar alguns tipos de danos do paciente. Como, por exemplo, fazer cirurgia em paciente errado, fazer cirurgia do lado errado, esquecer de administrar o antibiótico adequado antes da incisão cirúrgica, profilático, minimizando aí o risco de infecções, fazer um planejamento se o paciente tem um potencial de sangramento e se sim, como que aquela equipe está preparada,
né? Tem reserva de sangue, tem fluidos corpóreos para serem administrados. Ele está com acesso adequado? Tem acesso central? Tem quantos periféricos? A equipe que está em sala cirúrgica, a equipe daquele paciente é a equipe capaz de gerenciar todos os riscos, há risco de complicação, e se aquela complicação acontecer? Como é que a gente vai gerenciar? Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, no checklist, ele pega pontos importantes ao qual nós já nos deparamos várias vezes com questões, né, e publicações na mídia desses eventos que poderiam sim ter sido barrados por um checklist aplicável. E aí, gente, lembrar que ele é uma ferramenta e deve ser utilizado no método. Ele é como o checklist da aviação. Então, quem já pegou avião, nós ouvimos lá como passageiro, né, que já foram feitas todas as checagens e pode fechar as portas e então começar o voo. É exatamente a mesma analogia ao checklist. O que acontece é que nós precisamos vencer algumas barreiras de que o checklist é mais uma etapa burocrática do processo. Não, ele é uma ferramenta que sim, salva vidas e previne a ocorrência de alguns tipos de evento. Só ele é suficiente para a gestão de risco no centro cirúrgico? Não. Nós precisamos de outras ferramentas que detectem outros riscos ou até que, mediante a minha situação, né, a minha situação de trabalho, eu posso até adequar o checklist para situações críticas que eu tenha observado, que tenha acontecido e queira colocar ali um momento de parada para checar algo tão importante. Então, o checklist é necessário. Dá para fazer cirurgia sem checklist? Não, não dá. Ele é uma barreira, né, mínima, assim, para garantir um nível de segurança, mas nós precisamos implementar outras estratégias de gestão de risco, obviamente, com o desafio de zerar qualquer tipo de dano ao paciente. Perfeito. Bom, agora minha próxima pergunta, Fernanda, em cima disso, que eu já estou com um monte de pergunta aqui, tá chovendo pergunta pra gente, mas eu já vou fazer mais um. Meu, maravilha mesmo, muita participação. Mas, gente, segura aí que a gente já vai responder tudo. Você acabou de falar da importância do checklist, né, dessa ferramenta para a gente verificar vários processos, né, de segurança, processos que garantem a cirurgia segura, mas vários processos que já foram feitos ou que têm que ser realizados ali naquele momento, né? Só que aí, muitas vezes, quando a gente reaplica o checklist, a gente se depara com algo que não foi feito ou que estava sendo pulado por esquecimento, por pressa. E aí esse item, a gente interrompe ali, o checklist foi barreira, interrompeu o processo, corrigimos, certo? Tem como a gente utilizar essa ferramenta, ou aprimorar essa ferramenta para que ela se torne uma ferramenta que evidencie riscos proativo, como você falou no início da live, né? Proativamente ela mostre riscos para a gente que a gente pode tratar para que eles não voltem a acontecer. Dá para a gente aprimorar essa ferramenta para ser mais um canal para a gente encontrar esses riscos previamente? Claro. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a forma com que ele é desenhado, ele já tem uma questão de proatividade, onde eu checo alguns riscos de pontos críticos antes da anestesia, antes da infusão, né? E isso pode evitar, consequentemente, que a cirurgia aconteça. Então, legal. É uma forma de identificar precocemente questões críticas, e aí eu paro tudo para adequar todos os processos e garantir um cenário mais seguro ao meu paciente a um procedimento cirúrgico que envolve uma série de riscos, né? Eu posso estender o checklist para outras realidades? Pode. Então, eu não sei se todos aqui que estão nos acompanhando já ouviram falar no Safety Huddle. Safety Huddle é uma visita de segurança
que geralmente acontece todos os dias em instituições de saúde e que tem esse propósito. É uma das ferramentas proativas, onde eu converso com o meu time e passo por algumas questões em que eles podem identificar e falar situações de riscos ou preocupações que devem ser endereçados para um tratamento em tempo real e minimizar, então, o risco para a equipe assistencial e, obviamente, para o paciente. Nós passamos por esse processo, o Safety Huddle nós temos em nossa instituição, ele acontece de segunda a sábado, com horários pré-definidos, em 3 níveis diferentes, assistencial, gestão e com a direção. E hoje, numa fase mais madura, nós temos ele totalmente padronizado, voltados a questões críticas, mantendo um padrão de informação, né, e de atenção dos profissionais de saúde, trazendo e favorecendo que eles falem pela segurança do paciente, né? Já que a gente está na semana da segurança do paciente, a gente tem o slogan Fale pela segurança do profissional de saúde esse ano. No ano passado foi Fale pela segurança do paciente. A visita de segurança é um grande exemplo disso, onde eu dou voz para o paciente falar de riscos relacionados a essa segurança, relacionados ao ambiente, a equipamentos, a insumos de uma forma geral, a comportamentos disruptivos que precisam ser tratados, ou aqueles pacientes watchers, que são aqueles pacientes que estão numa situação de risco ou evoluindo, né, fora de um contexto esperado e que precisam de um nível de supervisão adicional. Então, esse é um bom exemplo, Rafa, onde a gente pegou o método do checklist e foi adaptado aí ao longo dos anos no Safety Huddle. Eu vejo muito semelhança em relação a método. Tá muito ligado, tem tudo a ver, na verdade, o método. E em cima de tudo que você já falou com a gente, eu pensei numa coisa bem bacana, que na verdade eu já tinha até pensado nisso. Por que não? Assim, a gente costuma, quando a gente pega um evento que é barrado por algum item de verificação de checklist, a gente vai, resolve e vida segue. E às vezes esse evento ou esse near miss, enfim, que foi barrado, morre ali. E olha só o que a Fernanda falou pra gente agora no começo da live, da gente fazer um sistema de notificação de quase eventos, de eventos. Então, todo item, você não acha que a gente ganharia muito, Fernanda, se todo item que fosse barrado se tornasse uma notificação e a gente começasse a tratar? Porque talvez essa notificação seja individual daquele procedimento, mas pode ser que é algo sistêmico, como a gente falou no começo da live, que pode acontecer em outros procedimentos futuros. O negócio está tão bom que a luz está até piscando aqui, gente. Desculpa. Mas então é isso. Por que não fazer com que a gente crie essa rotina, essa prática de todo evento que foi barrado pelo checklist se torne, né, uma notificação que vá para a gestão de risco? E isso é muito legal, Rafa. Eu acho que nós falamos muito, né? Nós temos uma preocupação muito intensa com aquilo que pode dar errado e com aquilo que dá errado. Mas, sem dúvida, a experiência, né, enquanto profissional de saúde mostra que um grande percentual das nossas atividades dão muito certo. Sim. Muitos pacientes saem recuperados de uma instituição de saúde, né? E isso é algo que falta. Às vezes nós ficamos muito focados em aprender com as falhas ou identificar precocemente riscos e modificar processos, e há uma pouca valorização daquilo que funcionou. Os casos de sucesso. Os nossos casos de sucesso. Exatamente, os casos de sucesso. E daí veio a ideia da gente incluir, né, no Safety Huddle a pergunta: algum case de sucesso? E dei spoiler! Exatamente, assim, o que você está fazendo que está dando certo na sua área e que a gente precisa comunicar e outras pessoas usufruírem desse método, dessa ação e transformar também em inúmeros casos de sucesso.
E passamos a criar também um fórum específico para reconhecer esses casos de Muito sucesso, que é bom. o café da manhã com o presidente. Então, acho que são iniciativas extremamente relevantes que promovem engajamento, que Muito bom. ressignifica valor, né, do profissional de saúde e traz para a prática a importante de gestão de risco que tem diferentes níveis e que a responsabilidade está em todos. Eu vou fazer uma pergunta que a gente já tinha, junto com várias perguntas que chegaram aqui, porque tem tudo o mesmo Claro. tema. Tá? A Vamos pergunta lá. que a gente já tinha é: como você acha que está ligado, ou como que você acha que pode até passar algumas estratégias para a gente, primeiro qual é a relação de adesão dos profissionais, né, tanto com o checklist quanto com o sistema de notificação, com, desculpa, qual é a relação com a cultura de segurança e a percepção de risco? Por que eu falei que está ligado com as perguntas que foram feitas? Porque a Jaqueline está falando assim, como incentivar a equipe médica e as outras equipes a entrarem tanto no checklist cirurgia Tá. segura quanto na notificação. Aqui, como motivar os profissionais a notificar as situações, incidentes e riscos, que é da Jan. A Renata também, ó, como motivar a equipe. A Angélica também pergunta como sensibilizar a equipe. Muitos falam muito do cirurgião, tá, Fernanda? Porque a gente tem uma grande... o cirurgião como uma classe mais dificultosa existe? Não sei, mas enfim, uma É. classe mais difícil da gente ter aderência no checklist de cirurgia segura. Mas enfim, vamos falar de tudo, né? Tanto do checklist como essa percepção de risco, essa cultura Tá. de segurança, essa notificação. Fiz um Ó, perguntão, né? o Rafa, perguntão. E aí você me fala se eu vou respondendo, tá? Se faltar Vai, alguma bora coisa, lá. você volta, por favor, me ajuda. Engajamento, ela é uma pergunta extremamente interessante, né? E eu acredito que as pessoas são engajadas, primeiro pelos seus propósitos, e não há dúvida que todo profissional de saúde tem o mesmo propósito, que é de salvar vidas, que é doar o seu melhor conhecimento, a sua melhor prática para o melhor restabelecimento do paciente. Não há dúvida sobre isso. E aí o que faz uns ou os outros ser mais engajados em questões de segurança é se de fato aquela instituição consegue traduzir isso em ação. Será que aquela instituição consegue mostrar para aqueles colaboradores o ganho com aquela ferramenta? Boa. Quantos eventos a gente já evitou com um checklist aplicado de forma adequada? Boa. Se eu tenho estratégias de reconhecimento daquele profissional que naquela dificuldade, aquela dinâmica do centro cirúrgico, aquele cirurgião que quer, vamos, que eu tenho outra. Ok, doutor, mas primeiro o checklist, vamos lá. E envolver os cirurgiões nisso é mostrar para eles os resultados, né? Os médicos, assim, não só como os médicos, como qualquer profissional de saúde Sim. gosta de entender o porquê dessas questões. Então, à medida que a gente passa a construir essas ferramentas juntos com a equipe que vai executá-la. Então, acho que você participou de um momento, né, que nós redesenhamos o checklist e fazia parte dessa equipe cirurgiões, enfermeiros, técnicos de enfermagem, rediscutindo tudo aquilo que vai muito bem e aquilo que não vai. Que eles entendam qual é os dados que estão por trás, por que aquilo é uma preocupação para a instituição, porque Trazer esses devemos fazer. profissionais, né, para repensar as ferramentas, para repensar o checklist, para repensar o processo é importantíssimo. Traz ele para se comprometer junto. Poxa, eu participei disso, eu entendi o que tem que ser feito, né? Exatamente. Então, mostrar os resultados, a importância através de cases reais, fazer reconhecimento daquelas pessoas que seguem um método de forma Boa. adequada, envolvê-los nessas ações de melhoria. Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós listamos aqui 4 grandes estratégias. Sim. Que motiva, que engaja,
que desperta interesse, que desperta o profissional de saúde, essa consciência de riscos, né? Eu vejo pela minha trajetória, aí, assim, a discussão é longa, Rafa, não vou entrar no tamanho da discussão, né? Mas a nossa formação não nos prepara com essa visão de riscos, né? Ela Não. mostra o lado bom, né, da profissão, o seu propósito. Você vai lá, você precisa saber isso, você nunca pode errar. O nunca pode errar é É impossível isso que porque eu ia nós somos falar. humanos. A gente aprende que é inconcebível um profissional da saúde errar e causar um dano na formação, não é isso? E É, você jura ainda na presença dele, não vai lá o juramento, eu juro na presença de Deus. isso aí. Aí você fala, meu Deus, olha isso, eu posso errar, sim, eu erro, né, Fernanda? É isso mesmo que a gente estava É discutindo. isso aí. Eu erro, Então a né? gente Então é precisa muito quebrar difícil. esses paradigmas, acho que ouvir o profissional da linha de frente. Uma outra estratégia legal que nós adotamos, Sim. que mescla aí as estratégias proativas, são as visitas. A gente tem as reuniões de segurança, que é o Safety Hub, e tem as visitas de segurança, que são visitas locais, ouvindo a equipe assistencial que aponta as suas preocupações, as suas dificuldades, se faz uma intersecção, né, do quanto aquelas atividades apontadas oferecem um risco à segurança do paciente e do colaborador e prioriza essas ações. E de preferência que essa priorização seja feita junto com eles e dado o retorno. Olha, isso foi modificado, isso trouxe esse tipo de resultado. Então, quando a gente alinha a estratégia ao resultado e a equipe multidisciplinar e assistencial na construção de tudo isso, eu acredito que são estratégias que engajam, que motivam. Eu vi o pessoal, como que fazer para notificar? Começa a reconhecer a área que tem maior número de notificações, independente da Boa. gravidade, gente. Uma campanha institucional de sensibilizar as pessoas do porquê notificar, a importância de identificar os eventos, qual é o fluxo de tratamento, qual o objetivo disso e os resultados, e depois reconhecer as áreas com maior número de notificação. Isso acaba virando uma competição gostosa e de desenvolvimento de cultura. Uma outra estratégia nós precisamos medir a cultura de segurança das instituições. Então, nós temos um formulário já validado por português da ARC, de cultura de segurança. Então, fazer isso de forma periódica, né, a cada 2 anos é a recomendação, e usar esse resultado com ações de melhoria. Então, que as instituições fazem com esses resultados. Também, tudo isso são estratégias que acabam motivando e sensibilizando as pessoas para essa responsabilidade e importância. E, de novo, eu vou falar, apertar a mesma tecla, né, de dar o feedback daquelas situações que foram barradas. Você até já falou, mas, gente, se você teve um evento barrado, se você teve um incidente barrado, ou por uma percepção de risco que alguém notificou, ou por um item do checklist, depois que você notifica, que você trata, devolva para os envolvidos, né? Olha só, a gente evitou esse risco, olha como a gente garantiu a segurança do seu paciente, né, doutor? Olha aqui, que o paciente é do doutor, às vezes, né? Olha só como a gente pode auxiliar a sua equipe a melhorar a segurança. Dar esse feedback é super importante. Além de tudo isso que a Fernanda falou para a gente aí. De novo, Fernanda, muita Rafa, coisa. Oi. não, olha só, subiu aqui um comentário da Tainá. Olha que interessante. E a Andresa aí embaixo coloca a Boa. questão do treinamento, que ela fez uma pesquisa, né, com cirurgiões, anestesiologistas e residentes sobre o checklist, e a maior demanda e justificativa de baixa adesão foi a falta de treinamento pela instituição. Ela pegou num ponto importante. Geralmente, quando nós vamos falar de checklist, quem é treinado? A enfermagem. É isso. A equipe de enfermagem, né? Parece que só tem equipe de enfermagem na instituição. Nós temos que treinar todos os
atores daquele processo. Sem dúvida, mostrar a importância para todos, a metodologia para todos, os resultados para todos. E esse é um desafio, principalmente instituições que têm que trabalham com o modelo de não 100% de médicos contratados, né? E aí vem as estratégias de comunicação. Eu vejo que a pandemia ela trouxe uma facilidade. Olha aqui, ó, nós estamos em locais diferentes debatendo um tema delicioso através da tecnologia. Utilizar esses canais para promover o conhecimento, a conscientização. Tenho certeza, Fernanda, que tem mais de 3 estados brasileiros aqui representados nessa live. Eu tenho certeza que mais de 3, eu estou chutando baixo. Bobear deve ter uns 10 aí. É isso mesmo. Então, e isso é fundamental. Esses treinamentos são essenciais, sem dúvida nenhuma, só que nós precisamos migrar do treinamento, daquele treinamento específico para enfermagem, específico para o médico, específico para a nutrição, para o treinamento multidisciplinar. Todos numa sala falando a mesma língua. Todos num simulado, numa simulação realística, olhando para o mesmo problema, interagindo e desenvolvendo, além das questões técnicas, os soft skills. Muito bom. Olha, eu falei isso e já subiu aí, já tem 5 estados representados aqui com a gente, olha aí. Ó. Que legal. Olha aí que legal. Muito bom. Ó, Fernanda, vamos lá, então... Eu me perdi aqui, Fernanda, de tanta pergunta. Sim, pediram para você explicar um pouquinho qual é a função do tríade. Qual é a função tríade? Das tríades. Isso. Das tríades, daquele profissional do setor. Tá, ótimo, ótima. Obrigada pela pergunta, pessoal. Deixa eu só achar de quem é que eu já te falo aqui, ó. Ixi, daqui a pouco eu falo. Pode continuar. Tá. As tríades foi um nome que veio importado, né? E porque quando foi visto numa instituição internacional, era uma tríade. 3 profissionais na área assistencial discutindo constantemente questões de segurança. Geralmente a liderança da área, um representante médico da área e um da equipe multidisciplinar, tá? Seja enfermagem, nutricionista, fono, farmacêutico, qualquer profissional multidisciplinar não médico. Então, a gente manteve, mas atualmente são referências de qualidade e segurança. Hoje, a função das tríades, né, ou referências de qualidade e segurança, são identificar as situações de riscos e dos eventos de menor gravidade. Os eventos que causam dano grave ou catastrófico ao paciente é analisado por uma equipe especialista, né, de qualidade e segurança. Os demais eventos e riscos, que é o grande volume, há um estímulo para que essa tríade faça a análise e compartilhe a análise com a equipe e explore as ações de melhoria. Conduzam essas ações de melhoria. Também é designado a tríade a necessidade de fazer os huddles, né, os safety huddles locais, e permear aí as questões que devem ser escalonadas para a gerência e para a direção. E foco nas melhorias. O grande foco é nas melhorias. Na mudanças de processos e que eles possam mostrar esses resultados localmente e institucionalmente. Legal. É isso que eu faço, gente. Um pouquinho, né? Pelo menos. Eu tento. Eu tento, que é coisa para Dedéu que ela citou. É isso aí. Mas juntos fazemos, não é isso, Fernanda? Juntos a gente faz. É isso aí. Sempre juntos. Com toda a equipe lá junto. Eu vou passar para a próxima pergunta, porque as demais que entraram têm a ver com as próximas, né? Mas antes, tem uma pergunta que é da Giovana, que é se o mapeamento dos riscos proativos... Você
já falou um pouquinho disso, mas ela pediu para perguntar o quão é a importância disso para um bloco operatório. Eu acredito muito no mapeamento proativo. Por quê? Como a gente já discutiu, o checklist é um exemplo de ferramenta de gestão de risco, mas ele não consegue contemplar toda a complexidade de um bloco operatório. E através de uma ferramenta, nós conseguimos mapear, seja a área do centro cirúrgico como um todo, ou algum processo crítico que vem incomodando ou vem mostrando riscos que, se não tratados, nós poderemos amanhã falar de catástrofes ou de danos sérios ao paciente ou ao próprio colaborador. E aí isso permite com que você sente com a equipe, debata quais são esses riscos, qual é a frequência que eles acontecem, qual é a gravidade, o potencial de gravidade, caso esse risco venha a se materializar, venha a acontecer. E através de uma matriz nós priorizamos aquilo que precisamos dar foco e mudar o meu processo, a minha rotina, a minha prática, para evitar que amanhã um paciente sofra um dano por algo que estava latente no meu sistema, sendo identificado ou não, e que eu poderia ter trabalhado antes que a gente estivesse falando de um evento grave, de uma situação extremamente crítica. Então, sem dúvida nenhuma, a gestão proativa, o uso de ferramentas proativas se faz necessário e é uma tendência, gente. Hoje nós falamos muito das instituições de saúde livre de danos, né? Ou se transformarem em organizações de alta confiabilidade. E visando isso, a grande estratégia é aumentar a nossa frequência no uso de ferramentas proativas, identificar precocemente essas situações e tratá-las antes que elas se materializem e aconteça um evento. Então, essa é uma necessidade, é uma urgência. Entendo que ainda nós temos um grande volume, tem muitas instituições iniciando esse processo e é natural iniciar esse processo pelo reativo, mas a tendência do proativo é ele ganhar cada vez mais amplitude e contribuir aí para a formação de instituições de alta confiabilidade. Muito bom. Acho que eu lembro que quando eu comecei a fazer os cursos, os estudos, e você, o Capone, a Thaís, sempre falava muito na percepção do risco. E a gente tem uma tendência, se eu estiver falando besteira, você me fala, hein? A gente tem uma tendência de minimizar os nossos riscos, certo? As nossas situações, a gente pode ser graves ou médio ou mesmo leve, a gente minimiza cada vez mais elas. Ontem a gente até citou, por exemplo, que na RA, se a gente não parametrizar o monitor, ele fica apitando, depois de um tempo a gente para de atender os apitos, porque a gente tem a tendência de minimizar esses riscos. O problema é que esses pequenos riscos, com o tempo, vão se tornando um grande problema para o paciente, né, Fê? O Rafa, acho que você pegou num ponto importante. Na verdade, eu acho que não é que a gente minimiza os riscos, né? O ser humano, ele se adapta a várias condições. E à medida que nós precisamos desenvolver o nosso trabalho, nós vamos nos adaptando em algumas condições. E esquecemos que alguns processos existem porque eles são barreiras. Então, esse exemplo que você colocou, um monitor. Quem é que já trabalhou numa unidade de terapia intensiva, ou no centro cirúrgico, ou em outra unidade que necessite de um monitoramento e nunca silenciou ali, porque fica aquele barulho? E achou que isso era natural. Quando as pessoas vivenciam o que a gente faz aqui, ele sobe o coração, Fê. Vamos ver se vai subir o coração, se a galera... A gente tem o costume, assim, se vocês vivenciam isso, sobe o coração, que eu quero ver se vocês forem identificados.
Então, se vocês já silenciaram ou vivenciaram o monitor silenciado, sobe o coração aí que eu quero É ver. isso aí. Eu já Ó, silenciei, poxa. porra, eu também. Poxa, eu fui enfermeira intensivista, isso fazia parte, era algo natural, sabe? Às vezes até o paciente, ai, não aguenta esse barulho, dá para silenciar? Não, não dá. Não dá porque isso é uma barreira de segurança e ele vai apitar quando o seu sinal vital, né, quando a sua pressão estiver fora daquilo que é aceitável. O que falta para a gente, talvez, é adequar as funcionalidades daquele monitor à condição específica do paciente. Então, às vezes, eu vejo que esses alarmes, por exemplo, acabam sendo banalizados porque não há essa adaptação e customização àquela condição clínica do doente, né? Que é uma etapa mínima e básica, mas nem sempre ela acontece. Na correria do dia a dia, eu admito um paciente, o monitor tem lá o seu parâmetro base, vai lá, você instala, acabou. Cadê a customização? Se ele é um hipertenso, se ele é um DPO6, já tem uma saturação menor. E aí, quando isso é feito, obviamente eu não vou precisar ficar sinalizando nada ou Toda hora. minimizando a minha consciência situacional de que está tocando o alarme, mas não é nada. Não existe alarme que não seja nada. Eu brinco quando eu estou no dia a dia, eu falo, quem apita, amigo é. Quem apita, amigo é. Boa, boa, gostei. Então, isso são questões que, à medida que a gente vai trabalhando, gestão de risco, a consciência situacional das pessoas, os mecanismos de barreira, a segurança psicológica é importante, viu, Rafa? Ninguém perguntou sobre isso, e a segurança psicológica é o quanto que o profissional se sente seguro para expor uma situação de risco, para parar uma atitude insegura ou para alertar um cirurgião para algo que está te incomodando. Se colocar como barreira numa situação crítica, com um profissional que entende-se que ele tem uma hierarquia maior, mas é uma hierarquia que não deveria barrar a comunicação, né? Exatamente. Nossa, então, assim, são tantas questões que a gente pode explorar que não aqui. cabe nessa live. E que minimiza esse nível de consciência, né? Mas essa minimização, ela acaba sendo involuntária à condição humana, a uma rotina, muitas vezes, que faz com que o profissional não enxergue todos os riscos. E, na verdade, acho que todo profissional tem que ter sempre um pé atrás. Gente, eu vou dois às vezes, né? Dois. Ou dois às vezes. Eu vou ter que encerrar essa live, que tá maravilhosa, porque senão eu não consigo sortear e o pessoal vai ficar bravo comigo porque eu prometi sorteio. A live vai ficar gravada, como todas as outras, vai para o GTV e para o YouTube. Eu brinquei aquela hora, Fernanda, só para falar com a brincadeira, são 15 estados presentes na live e uma pessoa lá do Canadá assistindo a gente. Que maravilha! Olha que coisa linda! Que alegria! E se vocês acharem que tem muito assunto ainda para a gente discutir, eu já vou fazer aqui um convite proativo com a Fernanda. Se vocês acharem que é necessário, a gente chama a Fernanda de novo para mais uma conversa, um bate-papo. Espero que ela aceite, lógico. Mas se vocês acharem que vale a pena a gente continuar essa discussão, gente, manda lá pra gente. E quem não teve as perguntas respondidas, serão respondidas todas. Lembrando que falaram muito de adesão do cirurgião e amanhã vem o Dr. Ricardo, que é um cirurgião, conversar com a gente sobre o checklist. Então, usa todas essas perguntas amanhã, gente. Não deixa morrer, não. Né? Pergunta para ele, assim, doutor, e aí, doutor? Vamos lá, vamos pedir ele. Tá bom? Fernanda, eu vou ter que encerrar, como eu disse, vou ter que tirar você da nossa live, muito tristemente, vou pedir para você sair, mas antes, vou pedir para você se despedir de todo mundo, porque, nossa, foi muito legal, gente, teve mais de 160 pessoas assistindo a gente e discutindo com a gente. Ah, claro, para mim foi um prazer imenso e obrigada, pessoal, que está aí conosco, né? Mais de 160 pessoas, fiquei extremamente
feliz de saber o quão o nosso Brasil está representado. Uma pessoa aí vendo a live do Canadá. Agradeço imensamente, Rafa, o convite e estou disponível para conversar mais de um assunto que é uma verdadeira paixão. Legal. Pedro, então, de novo, em nome da Sobec, agradeço muito sua participação. Uma boa noite e até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tem que passar recadinhos pro pessoal, falaram para mim aqui, gente. Gente, então, ó, lembrando que para participar do sorteio, deixa eu desligar aqui, que eu tenho que virar a câmera. Vocês têm que estar online. Quais são os recadinhos, gente? O recado é que quem comentou depois das 20 horas não está elegível, mas pode participar. Gente, ó, então lembrando que quem fez o comentário lá no post depois das 20 horas não vai poder participar desse sorteio, mas amanhã tem um novo sorteio, então quando entrar lá o post da Sobec amanhã, faz os comentários, tá bom? É sempre até às 20, depois das 20 não vale mais. Tem que estar conectado na live para ganhar. E tem mais algum que eu estou esquecendo? Tem que ter marcado 3 pessoas e seguir a Sobec que a gente valida agora. As regras que estavam lá, gente. Marcado 3 pessoas, seguir a Sobec, estar ao vivo na live. Ok? Vamos realizar esse sorteio antes que acabe a live? Gente, então, ó. Pede para o pessoal deixar espaço para comentar, só quem ganhar para a gente. Sim, gente, ó. Por favor, só comente quem ganhar, porque ontem teve gente que comentou e a gente perdeu, tá? Então, só grita aí quem ganhou. Então, o primeiro sorteado é Sandra. Ela comentou com 3 pessoas. Sandra tá online, ó. É Sandra 10cc. Sandra 10cc. Grita aí se você estiver online. Vamos confirmar se ela segue a Sobec. Ele uma vez não ganha o restante da semana para dar mais oportunidade. Perfeito. A Sandra segue a Sobec. Aqui, deixa eu mostrar que a Sandra segue a Sobec. Aí, ó. Sandra tá aí? Porque se a Sandra... Ó, lembrando, gente, quem ganhou ontem não pode ganhar hoje, hein? Que é para dar chance para todo mundo. Sandra. Gente, nós vamos ficar igual ontem, chamando gente que não tá aí. Cadê? Então, vou passar pro próximo, hein, gente? Vamos lá. Mãe do João Antônio. A mãe do João Antônio tá online? Mãe do João Antônio, ó. A mãe do João Antônio comentou 3 pessoas no post. Ela segue a Sobec, mas eu preciso que ela esteja online. Cadê a mãe? Do João Antônio, lógico. Nada? Eita, gente. Vamos mais um, então. Mari Morandini. Comentou com 3 coleguinhas. Opa, cadê o foco? Segue a Sobec, apesar do celular não ter conseguido focar, mas está aqui que ela segue. Gente, cadê a Mari? Cadê quem está sendo sorteado aqui, gente? O pessoal escreve e não vem para a live? Aí tá difícil, hein? Dribia, essa estava online, participou, fez pergunta que eu não respondi, eu sei, estou te devendo uma resposta. Ela fez 3 comentários, ela segue a Sobec, ontem ela também estava e na hora do sorteio ela foi embora. Não serve a mãe do Enzo, tem que ser a mãe do João Antônio. Ela ganhou, ela apareceu, manda embora. Aê, Dribia, você ganhou, parabéns. Manda uma mensagem inbox para a Sobec que a gente vai pegar os seus dados para mandar, hein? Ufa, achei que a gente ia ter que sortear uns 10 até pegar alguém. Então, parabéns, Padri. Vamos pro próximo, gente, ó. Cadê? Ilza Brito, HC. Ih, mas cadê? Só comentou um. Ih, perdeu. Então, Isa, tinha que comentar 3 pessoas, Isa. Tá bom? Vamos pegar a próxima. Tenta de novo amanhã, Isa. Ó, Adna Gomes comentou 3 pessoas. Ela segue a Sobec. Tá online, Adna? Adna.
Tem um delayzinho aí, vamos esperar se a Adna vem. De qualquer forma, eu já vou sortear mais um, hein? Tem? Aê, Adna, parabéns, ganhou! Muito bom. Adna, você também, né, manda no direct da Sobec seus dados, manda uma mensagem lá que a gente vai pegar os seus dados para mandar a práticas, tá bom? Parabéns. Vamos para o terceiro e último. Andréia Arthur. Andréia Arthur comentou com o nome de 3 coleguinhas. Segue a Sobec? Segue. Segue a Sobec. Andréia, está presente aí, Andréia? Cadê a Veranice? Mas a Veranice foi sorteada? Não foi. Berenice, não. Ô, Veranice, mas não foi. Mas continua amanhã. Vamos ver, por exemplo, se a Andréia não aparecer aqui agora, a gente vai sortear mais uma. Aí, ó, a Andréia. Oi, Andréia. Parabéns, você ganhou uma prática recomendada. Manda uma mensagem lá no direct da Sobec, tá bom? E a gente vai pegar os seus dados. Legal? Então, gente, você com as coleguinhas, ó. Simpósio. Gente, então, vou voltar aqui a câmera para mim. Então, os 3 ganhadores, manda no direct. Não esquecendo que quinta-feira, amanhã tem live com o Dr. Ricardo, tá bom? Também sobre o checklist cirurgia segura. Quinta-feira vai ter um webinar junto com várias sociedades, né? Enfermeiros, médicos, a acreditadora, instituição de segurança. E a gente, em novembro, vai ter o nosso simpósio de esterilização e controle de infecção. E até o dia 16 pode mandar trabalho, tá bom? Participem. Para você participar do simpósio, basta ser sócio. Quem não é sócio, fica sócio. Vai participar do simpósio, vai ganhar as revistas. Precisa ser sócio, gente. Então, eu vou encerrar a live de hoje. Eu agradeço a todos pela participação. Espero que vocês tenham gostado da Fernanda e da nossa discussão. Se quiser mais da Fernanda, fala pra gente que a gente chama. Agradeço a Aspen pela parceria e a Sobec. Tá bom? Gente, muito obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau.